Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos dando início ao terceiro e último dia do Summit patrocinado pela plataforma do Seu Terapeuta Online. E está sendo uma experiência muito gratificante. Quero agradecer muito as pessoas que estão inscritas, que estão conosco nessa jornada, é uma jornada de bastante aprendizado, de muita informação, e hoje eu tenho certeza que nós vamos fechar o Summit, mas não vamos fechar a ideia do conhecimento. O Summit do Seu Terapeuta Online, ele tem o título de Neurociência Aplicada, e dentro de Neurociência Aplicada, nós estamos reunindo vários profissionais que falaram durante esses 2 dias anteriores, e hoje nós vamos estar aqui com dois profissionais que fazem parte do grupo do Seu Terapeuta Online e que vão nos brindar e nos prestigiar com mais conhecimento dentro da neurociência aplicada. Nos dias anteriores, né, vocês que nos acompanharam nos dias anteriores, nós havíamos dito que o material em PDF e em book de algumas das palestras estariam disponíveis na nossa plataforma. Mas por questões técnicas, elas não estão disponíveis por hora na plataforma, mas todos vocês que fizeram inscrição estarão recebendo nos seus e-mails todo o material dos 3 dias do Summit. Se você hoje está ouvindo pelas redes abertas, hoje nós estamos abrindo o sinal, e tiver interesse de receber o material, faça sua inscrição na plataforma. Entre na plataforma, www.seuterapeutaonline.com.br, faça a sua inscrição e você terá gratuitamente, é um presente que nós estamos oferecendo às pessoas que nos acompanharem, estão nos acompanhando durante esse evento, todo o material referente aos assuntos, né, material feito e disponibilizado pelos próprios profissionais que participaram dessa jornada, desse primeiro Summit de Neurociência Aplicada. Tá? Então, hoje eu tenho, assim, o prazer de estar anfitriando, né, duas profissionais, falando de assuntos do maior interesse. Eu estou certa que nós vamos aprender muito com vocês, e todos que estão ouvindo aprenderão. Nós vamos estar recebendo a Salete é nutricionista, ela tem experiência com atendimento nutricional, reeducação alimentar, nutrição alimentar focada em mudanças alimentares, ela usa uma técnica de Mindful Eating, que é comer com atenção plena, e ela vai estar falando para a gente sobre um tema fantástico, que é neuronutrição. Eu, particularmente, estou extremamente curiosa, eu estou certa que muitos de vocês também estão, o que é essa tal de neuronutrição? Eu já vou passar já a palavra para a Salete, mas eu quero também deixar apresentada a nossa segunda palestrante do dia, que é a Valdenice Sanches. A Valdenice é psicóloga, ela dedica-se aos estudos da prática da ciência da felicidade. Só isso eu já acho que é muito lindo, né, Valdenice? Ela trabalha com psicologia positiva e ela é focada em ter ferramentas para buscar um autoconhecimento dentro de uma jornada positiva e propositiva de vida. Então, é um enfoque que eu acho que é um enfoque que muda, né, um pouco o mindset do que a gente normalmente vê, e tem um enfoque bastante positivo. Em termos de estrutura hoje dessa hora e meia de trabalho, nós faremos o seguinte: nós começaremos com a fala da Salete. A Salete vai nos falar sobre neuronutrição, ela deve discorrer aí por uns 20 minutos sobre o tema. Em seguida, eu passo a palavra para a Valdenice vai falar sobre a psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, também usará de 20 a 30 minutos, e na sequência nós abriremos para as perguntas, tá? Então as perguntas são válidas para as duas profissionais. Então eu espero que vocês desfrutem, que vocês possam gostar, possam aprender, possam sair transformados na manhã de hoje. Então, Salete, agora eu vou passar a palavra para você. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, né, de estar conosco, de estar colaborando aí com a sua jornada de aprendizado de muitos anos de experiência. Eu te agradeço sobremaneira, e nós vamos saber
sobre neuronutrição. O que é essa tal de neuronutrição? O que a nutrição tem a ver com esses aspectos neurológicos e o que a neurociência está nos falando sobre isso? Está com você a palavra. Seja bem-vinda, Salete. Bom dia a todos, obrigada, Nielce. Bom, é um prazer, eu realmente, com esse tema, né, que nós escolhemos para o Summit, eu tive que estudar muito, porque é tudo muito novo, a neuronutrição, e muitos elementos que incorporam a produção das células cerebrais, do sistema nervoso. Então, eu vou falar um pouquinho, né, o que acontece quando a gente pensa em nutrição, alimentação, falta ou excesso, porque se a gente começar a pensar que muitas pessoas fazem algumas escolhas erradas, elas não lembram que o nosso cérebro ele vai sofrer também. Então, assim, eu vou pensar que a gente tem as células do sistema, principalmente focar o sistema nervoso central, que seria pensando nas células do cérebro, nós teremos os neurônios, a microglia, os astrócitos e os oligodendrócitos. Todas essas estruturas, elas precisam de alimento, como todo o nosso corpo, né? O nosso corpo é uma máquina. E se a gente for pensar que cada uma delas precisa de alguns determinados alimentos, e se a gente não focar na alimentação e na ingestão desses alimentos, nós teremos consequências com relação até ao aparecimento das doenças neurodegenerativas. Então, pensando em neurônios, a gente tem que pensar em zinco, nos óleos dos ômegas 3, nos flavonoides, na curcumina, na luteína, e isso tudo porque isso vai favorecer o aumento do BNDF, que é o fator de crescimento derivado do cérebro. Ele é fundamental para a formação dos neurônios, para a proteção dos neurônios. Então, se nós pensamos assim que a nossa alimentação está deficiente, por exemplo, em zinco, eu vou contribuir para um mau funcionamento do cérebro. Isso pode levar ao desenvolvimento de depressão, sintomas de ansiedade, de doenças nas pessoas mais velhas, doenças de Alzheimer, de Parkinson. Então, isso é fundamental. A microglia, são os macrófagos, né? Então, as células de proteção do nosso cérebro, né? No sistema nervoso central, ela precisa também de ômega 3, tem alguns nutrientes que vão se repetir, né, em todas essas estruturas. Precisa dos flavonoides, das vitaminas do complexo B, né, então, que são a vitamina B3, B6, B9, que são os folatos, a cianocobalamina, que é a B12, a cobalamina, a vitamina C e a vitamina E. Os astrócitos, que são, né, estruturas que mantêm a homeostase cerebral, o cérebro funcionando direito, eles vão precisar do ômega 3 de novo, da vitamina D, hoje muito falada, né, anti-inflamatória, vitamina C, os flavonoides, e os oligodendrócitos, eles fazem o revestimento da baía de mielina. Então, se a nossa baía de mielina não estiver funcionando direito, nós vamos ter consequências, né? Como se houver morte dos oligodendrócitos, podem estar associados a transtornos psiquiátricos, doenças neurodegenerativas, e nós temos que lembrar que a baía de mielina, 80% dela é composta de gorduras do bem, principalmente o ômega 3, eu vou falar depois as fontes, e o ômega 9, né? O ômega 9, que é o ácido oleico. E, além disso, vai precisar do folato, dessas três substâncias. E se a gente pensar, o que é importante também? Precisa ligar, né? O cérebro tem que fazer a ligação total com o nosso corpo. E isso precisa de comunicação. Comunicação. E qual é o fator maior de comunicação do nosso organismo com o cérebro? Os neurônios. E os neurônios precisam de neurotransmissores. Se eu não tiver essas substâncias, eu não vou funcionar direito. Então, tem a ver com o neurônio, o neurotransmissor tem a ver com o sono, com a alegria, com a fome, com o estado de humor, com tudo isso. Então, nós pensar em quais os hormônios que são fundamentais. Tem vários, mas pensando na alimentação.
Nós temos a serotonina e a melatonina, que é o, né, a serotonina do bem-estar, o hormônio do bem-estar, o neurotransmissor do bem-estar, da alegria, e a melatonina do sono. Depende do quê? De aminoácido. Aminoácido é derivado de proteína. Então, começando a pensar na alimentação adequada, vamos pensar o seguinte: se eu não tiver proteína, eu não vou funcionar direito no cérebro. Se eu não tiver energia, se eu não comer carboidrato, e seja o carboidrato do bem, eu não tenho energia para formar essas estruturas, para funcionar. E se eu não tiver gordura, a proteção que é importante. Então, o triptofano ele vai formar, vai, vai se transformar em serotonina, em melatonina, e aí precisa de vitamina B3, precisa B9, B12, os outros neurotransmissores, que são as catecolaminas, noradrenalina, dopamina, adrenalina, ela vai precisar do quê? Fenilalanina, outro aminoácido. Então, olha a proteína aí de novo, que vai depender do ferro, da vitamina B6, vitamina C e do cobre, para se transformar nesses neurotransmissores. E temos o gama ácido butírico, que é o GABA, que depende da glutamina, outro aminoácido, proteína, né? Que é o nosso aminoácido mais em quantidade maior no nosso organismo e que depende da vitamina B6. Então, começa a pensar, se eu não me alimentar adequadamente, se eu tiver uma alimentação muito ruim, rica em gorduras ruins, saturadas, rica em muito açúcar, eu não vou fornecer adequadamente os nutrientes que vão formar essas estruturas. Além disso, essa alimentação inadequada, ela vai fazer com que haja produção de toxinas para o cérebro, né? Que são, por exemplo, o ácido pininônico. Ele é uma toxina que você vai fazer com que haja a não produção adequada dos neurônios, a diminuição do BNDF, que é aquele fator protetor dos neurotransmissores e neurônios, e isso leva a uma inflamação. E a inflamação faz com que o cérebro produza mais toxina, com que não funcione direito. Então, a gente já está pensando o que a alimentação pode fazer, né? E aí nós temos, então, vários neurotransmissores, além desses que eu citei, tem a endorfina, oxitocina, o glutamato, que é um neurotransmissor muito importante para o aprendizado. Só que o glutamato é interessante porque se você produz muito neurotoxina, como o ácido quinonínico, você aumenta a produção do glutamato. E o glutamato, em excesso, ele se torna tóxico para o cérebro. Então, é muito interessante. O glutamato é fundamental para o nosso funcionamento, para o nosso aprendizado, para a nossa memória. Porém, quando ele está em excesso, ele vai fazer o contrário. Ele vai ajudar na diminuição, quer dizer, contribuir para a diminuição dos neurotransmissores e vai ser tóxico para o cérebro. Então, assim, aquela coisa, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tudo que é demais, tudo que é de menos é ruim, né? Então, a gente, às vezes, falando nessa coisa de em excesso, hoje os suplementos estão muito disponíveis nas farmácias, ou nas farmácias de manipulação. Então, você vai lá, acontece comigo. Outro dia, eu comprei um suplemento, vou melhorar minha pele. Aí, eu estava tomando um outro suplemento, aí eu fui ver, nossa, eu falei, gente, eu não me toquei. Eu comecei a ver, né, nutricionista, vai ver o rótulo, né, que é importante. Nossa, estou tomando um absurdo de zinco. O zinco ele é importantíssimo para o nosso cérebro. Ele faz parte das enzimas que diminuem a produção de radicais livres. E ele faz parte da produção também dos neurotransmissores. Só que zinco em excesso vira pró-oxidante. Ele é muito tóxico. Aí eu diminui tudo. Falei, peraí, vamos ver. Então, hoje eu vejo assim, é muito fácil você comprar suplemento, mas tem que saber o que você está fazendo, né? Quando a gente atende um cliente, a gente vai ver assim a história dele. Tem várias histórias. Obeso, obstipado, você vai ver que tem alguma coisa que não está bem. Eu quero ver o zinco. Idoso tem muita deficiência de zinco, porque diminui a produção de ácido clorídrico, o zinco ele é absorvido no estômago. Precisa dessa absorção, né? Precisa do ferro, zinco e cobre, precisa do ácido clorídrico. Se ele não tem o funcionamento adequado, ele diminui
a absorção desses nutrientes. Então, a gente tem que primeiro ver os exames. E aí, a gente vai pensar em outra coisa. Então, temos que pensar na produção do neurotransmissor e na diminuição da produção de citocinas, que para o cérebro, por exemplo, uma alimentação ruim, rica em gorduras ruins, açúcar, metais pesados, pesticidas, né, poluentes, tudo isso é tóxico para o nosso organismo. Então, essas substâncias, se a nossa produção de neurotransmissores, de componentes do cérebro não estiver adequada, se a nossa alimentação não está adequada, você abre, permeabiliza a barreira hematoencefálica e ajuda, e você contribui para a entrada dessas neurotoxinas. Então, por isso que é importante pensar na alimentação. E um outro fator, né? Uh, aí para nosso público. Todo mundo pensa no intestino, nosso sistema imune, porque eu acho que às vezes a gente pensa que o intestino é um saco de lixo. Né? A gente come um monte de porcarias, entre aspas, e o intestino está sofrendo. O nosso intestino é nosso maior sistema imune. 70% do intestino é célula imune. O nosso intestino, através do nervo vago e dessas células imunes, ela faz a comunicação com o cérebro. Por isso que quando a gente come, se a gente tiver paciência de mastigar, a gente logo fica saciado. 20 minutos é o que leva, né? 20 minutos se a gente mastigar, e engolir não vai sinalizar o cérebro. O cérebro avisar o intestino que a gente já está saciada. Então, olha, ligação. O nosso intestino avisa o cérebro que a gente está comendo, que aquele alimento é gostoso, ou se não o cérebro. Por que a gente acha que o alimento é gostoso? O cérebro me avisou, olha, esse alimento é gostoso, é bom, olha a serotonina. Ou se não, nossa, esse alimento é horrível, quem não gosta de amargo? Eu adoro amargo, adoro bolo. Mas tem gente que o cérebro fala assim, que coisa horrível. O meu cérebro gosta. Então, assim, o nosso intestino é fundamental para a saúde intestinal, do cérebro, saúde cerebral. Porque tudo o que eu como vai propiciar que o intestino fique mais ou menos inflamado. Então, como eu não quero ficar inflamado, eu tenho que comer alimentos adequados. Porque o intestino, se ele estiver mal, a desbiose intestinal, porque nós temos no intestino milhões de micro-organismos. Nosso intestino é o maior zoológico que existe no mundo. Nós temos trilhões de bactérias. A maioria dessas bactérias tem que ser bactéria boa. E se for bactéria ruim, a gente vai ser cobrado. Então, a desbiose intestinal é quando as bactérias ruins estão acima das bactérias boas. E aí eu tenho maior inflamação, que vai inflamar o cérebro, e aí eu preciso mudar toda essa estrutura do intestino. Então, quais são as substâncias? Probióticos, que são os lactobacilos, ou prebióticos, que são as fibras solúveis. E a gente tem, então, as disfunções mentais. Os nutrientes, eles são fundamentais para diminuir, por exemplo, os sintomas depressivos, a piora do humor, os sintomas de ansiedade, insônia. Então, assim, quando a gente pensa em sintomas depressivos, a gente precisa pensar na ingestão de zinco, magnésio, selênio, de manganês, complexo B, né, as vitaminas do complexo B, a vitamina D, ômega 3. Sintomas de ansiedade, a gente precisa pensar no zinco, na vitamina C, ômega 3 de novo, vitamina D. Então, assim, a alimentação saudável vai te dar todos esses componentes. A insônia, né? Ingestão de triptofano. Às vezes a gente precisa comer o triptofano, mas às vezes eu preciso suplementar. Então, precisa, porque o triptofano ele é importante para a produção da serotonina, da melatonina, e ele vai contribuir para melhorar todo esse aspecto de humor, de ter menos compulsão alimentar. Também podemos pensar em enxaqueca, né? Então, assim, a coenzima Q10, o ômega 3, o EPA, o ácido eicosapentaenoico, ou o ácido docosahexaenoico, nomes feios, mas é legal, né? A gente saber um pouquinho disso. Vários aminoácidos que ajudam a diminuir toda essa questão da enxaqueca.
porque tem a ver com a neurotoxicidade cerebral, tem a ver também com os hormônios, mas a gente pode melhorar isso. E problemas de cognição, como eu já falei, né? Então, nós temos a curcumina, que ajuda na problema de cognição, na memória, ela é um antioxidante, anti-inflamatório, a luteína, tá, em vários alimentos, e outros alimentos aí que, depois naquele material, eu deixei uma lista completa, porque as pessoas podem olhar. E aí, a gente tem. Então, quando a gente pensa em transtornos neurológicos, a gente tem alguns nutrientes, por exemplo, a pigalo-cataquina galato, que está no chá verde, no chá preto, chá de hibisco, no chá branco. Ela é importante porque ela aumenta a produção de serotonina. Então, se eu tomar chá verde, chá preto, ótimo, eu vou poder ajudar nisso. Ah, mas aí eu vou no nutricionista, porque assim, o meu objetivo aqui, eu não vou, eu poderia dizer assim, ó, você toma tiamina, epigalocatequina, você toma o resveratrol, ou você vai usar outro, o triptofano, mas assim, cada indivíduo é único. Eu não posso dar receita de bolo com esses nutrientes, porque em excesso eles também podem fazer mal, né? O triptofano ele pode dar náusea, tem gente que não tolera. Tem gente que não tolera o chá verde. Ele pode, para quem tem distúrbios gastrointestinais, ele pode piorar. Então, assim, são nutrientes fundamentais, eles têm ação antioxidante, ação anti-inflamatória, eles ajudam a reestruturar as estruturas cerebrais, eles ajudam na produção de neurônio, na diminuição desses sintomas distúrbios neurológicos, mas eu tenho que tomar cuidado. Então, por exemplo, o ômega 3 ele é fundamental para a proteção das estruturas cerebrais, é uma gordura importantíssima. Ele é importante na cognição, nos distúrbios de memória. Ele é o anti-inflamatório, importantíssimo. E tem vários trabalhos mostrando que quando ele é usado com antidepressivos, ele ajuda na melhora dos sintomas. Então, assim, o papel da alimentação também pode ajudar no tratamento desses sintomas ou dessas doenças. Então, quando a gente pensa em ômega 3, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar nos peixes de água profunda, eu vou pensar na linhaça. Linhaça tem que ser triturada e comida na hora, porque senão oxida, guardada em um pote escuro. Eu vou pensar na chia, eu vou pensar até na suplementação do ômega 3, que até isso dá até para a gente falar. Porque é o seguinte, as pessoas falam assim, vou começar a tomar ômega 3 agora. Mesmo assim, meu cérebro amanhã está ótimo. Não, ômega 3 é todo dia para sempre. Então, assim, 200 gramas de peixe por semana, peixe duas vezes por semana, 2 colheres de linhaça todo dia, ou a suplementação. Então, por exemplo, eu não consigo comer peixe 2 vezes por semana, porque Campinas, até dá, mas não é a minha escolha nesse momento, né? A outra pessoa gosta, mas então eu vou suplementar. Então, assim, quando a gente pensa em alimentação, é tanta coisa para falar, mas eu vou, né, tô tentando ser o menos prolixa possível. A gente pensa o seguinte: se eu tenho uma alimentação estilo mediterrânea, os trabalhos mostram ajuda na produção de neurônio, todos esses nutrientes são compostos bioativos, que são os fitoquímicos, que é a proteína adequada, a gordura boa, né? Todos esses nutrientes da dieta mediterrânea, eles já estão comprovadamente estão eficazes na diminuição dos problemas neurológicos, desses distúrbios neurológicos, neurocerebrais, e que faz parte o quê? Muita verdura, hortaliça, verdura, legumes, muito a proteína boa, proteína de boa digestibilidade, por exemplo, os peixes, mas você pode comer uma carne, você pode comer muita gordura boa, que é onde tem azeite. O azeite é importantíssimo também para as estruturas cerebrais, que é o ômega 9, o ácido oleico, além do ômega 3. Não exagerar em gordura saturada, que só inflama, né? Então, por exemplo, o nosso distúrbio cerebral, ele vem da inflamação de outros órgãos.
Ele vem da obesidade visceral, que é a obesidade marrom, que é muito metabólica. Ele vem de uma asma, ele vem de um câncer. O corpo inflamou, repercute no cérebro. Então, a gente tem que se cuidar para tentar inflamar o mínimo possível esse organismo. Para a produção de agentes que vão proteger o nosso organismo, então, as interleucinas, os agentes inflamatórios, sejam as interleucinas boas, que deixam o nosso organismo menos inflamado, que é as interleucinas ímpares, né, que é a interleucina 6 e a interleucina 8. Estou falando só para... São estruturas do nossa cascata inflamatória, elas são muito inflamatórias. Então, a gente tem que ter uma alimentação mais adequada possível para que a nossa alimentação, o nosso cérebro funcione bem. Então, assim, tem vários nutrientes, tem a curcumina, é fundamental, ela ajuda em diminuir a depressão. Curcumina, então você vai usar a curcumina. Lembra que a curcumina ela é melhor absorvida com a pimenta. Então, assim, tem o ômega 3, eu falei que a gente ouve muito esses trabalhos com relação à proteção neurocerebral, o ômega 3. Tem a teanina, entre outros nutrientes. Eu acho que já está dando meu tempo, né? E Aham. aí, eu estou aqui disponível, acho que é muita coisa, e se eu puder ajudar, né? Mara, Só para fechar, eu tenho que sim. lembrar o seguinte: a dica assim, maior seria: quando você procura um profissional, e ontem com a fala da Angélica, foi fantástico, acho que todo mundo deveria procurar um coaching de emagrecimento, e às vezes você vai procurar um nutricionista, você vai ter, o nutricionista tem várias estratégias para desinflamar um organismo. Né? Um obeso vem com dor de cabeça, vem com por isso que a gente fala, as avós falavam, você tá enfesado. O intestino não está bem. Enfesou o intestino, meu bem, o cérebro detonou. Então, assim, são estratégias importantes, mas o que é importante a gente lembrar? Sempre alimentação saudável, de preferência. Evitar processados, evitar pesticidas, se possível, os alimentos orgânicos. São mais caros, mas a saúde vai agradecer. Se não possível, use muito fitoquímico, o resveratrol, os flavonoides, a curcumina, que ajuda a diminuir esses pesticidas no organismo. Cuidar da saúde intestinal, não esquecer. Às vezes a gente precisa fazer uma reprogramação intestinal para melhorar, então às vezes a pessoa realmente precisa de uma ajuda. E o que a gente tem que pensar é que cada um é único. Por exemplo, tem gente que o vinho, uma taça de vinho, que eu sei que a Nelson adora, né? Eu também gosto, e é saudável uma tacinha ou duas, é lotado de resveratrol, que é um antioxidante, um flavonoide bom também. O que acontece? Não gosta de vinho, fica tonto. Não, o corpo não gosta. Tem alguma coisa no seu DNA que não é para você comer. Eu não gosto de pimentão, me faz mal. Não coma. Então, cada um é único. E lembrando também, esqueci de falar de um alimento muito bom, que é o chocolate. Que tem a Sim. teobromina, que ajuda em toda essa saúde do cérebro. Então, o chocolate não é o que o brasileiro gosta, não. É o chocolate com 70% de cacau ou mais, que é o cacau que é fantástico, que inclusive, é o alimento dos deuses chamados pelos incas e pelos maias. Acho que era isso. Que maravilha, Salete, que maravilha. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Eu fiquei ouvindo você falar desses montes de nomes, eu falei, puxa, sua memória está muito boa. Isso é sinal que você mantém tudo equilibrado dentro do seu cérebro. A minha cabeça pipocou em mil coisas aqui, mas eu vou deixar as perguntas para depois, porque certamente vai ter muita pergunta também das pessoas que estão nos assistindo, e em princípio já quero te agradecer sobremaneira, e que bom que você terminou com duas falas maravilhosas, que é vinho e chocolate, né? Olha que, É que verdade. fantástico pensar nessa dupla. Ok, muito Uhum. obrigada, viu? Nós vamos passar então para a nossa segunda palestrante do dia, depois eu volto com você para as perguntas, ok? Eu quero falar algumas coisinhas, algumas pessoas me parece que entraram depois que nós havíamos já começado o nosso dia hoje, o nosso terceiro dia de Summit. Eu quero dar as boas-vindas para as pessoas que chegaram um pouco depois. Nós estamos hoje no nosso terceiro e último dia do primeiro Summit,
que é um patrocínio da plataforma do Seu Terapeuta Online, que é uma plataforma que disponibiliza diferentes profissionais, dentre eles esses que vocês estão tendo esse privilégio de ouvir durante esses 3 dias, e são profissionais gabaritados, são psicólogos, terapeutas de várias linhas, nutricionista como a Salete, coaches, e com certeza você vai encontrar um profissional que possa te atender dentro da sua necessidade e da sua especificidade. Sejam bem-vindos, e dos que entraram atrasados e também não puderam ouvir, eu quero dizer que o material disponibilizado pelos profissionais que participaram do Summit, que nós havíamos dito ontem que estaria disponível na plataforma, eles não estarão nesse momento. Para as pessoas que fizeram inscrição através do Seu Terapeuta Online, receberão todo esse material de PDF e e-book no seu e-mail direto. E os vídeos estão sendo editados e a partir da semana que vem eles poderão ser vistos, revistos dentro da plataforma. Então, fiquem à vontade, se você perdeu alguma dessas palestras, você pode ver. No primeiro dia nós tivemos uma roda viva com o Dr. Tabajara Andrade, que é um psiquiatra e neurocientista, está excelente, tenho certeza que isso vai ajudar sobremaneira até o entendimento de algumas referências que nós fizemos no segundo e agora a Salete fez no terceiro dia, quando falou ontem da palestra da Angélica Sadir, que é psicóloga e coach, e trabalha com coach de emagrecimento. Ontem nós tivemos uma rodada de coach com outros coach executivo, coach para pós-carreira, e então vocês podem acessar esse vídeo no momento que for mais oportuno para cada um de vocês. Eu vou passar então agora a palavra para a Valdenice Sanches, que é a nossa segunda palestrante do dia. A Valdenice é psicóloga e ela estuda ciência da felicidade. Só o nome eu acho que já nos deixa assim, e já cria serotonina, né, Salete? Já cria serotonina. E eu estou muito curiosa, Val, para a gente, Valdenice, para a gente poder entender qual que é a proposta da psicologia positiva que trabalha com essa ciência da felicidade. Seja muito bem-vinda, e fique à vontade, a palavra é sua agora. Eu agradeço demais, e também é uma delícia estar, de uma certa forma, aqui fechando esse ciclo, que na verdade só vai reunir todos os saberes que estamos trabalhando aí nesse Summit nos 3 dias, e com esse presente que foi agora a Salete, né? Vou até puxar um pouquinho da fala da Salete daqui a pouco, né? E eu gosto de me apresentar muito como Val. É uma delícia ter esse nome composto de Valdenice, porque muita gente me conhece como Val, e porque eu tenho 1,5 m, tá, gente? Aqui não dá para ver, mas é o que eu sempre disse, esse nome composto é muito grande, né? E carinhosamente, às vezes, na família é Nice, né? Que é nice em inglês, né? Que alegria também. E uma cidade muito querida da nossa França, né? Então, eu adoro brincar um pouco com as nossas origens, quem somos, né? E eu acho que eu puxo a minha fala dizendo que, desde muito criança, eu já tinha muita certeza que eu queria entender a psique humana, né? Não sabia esse nome, mas eu dizia que eu queria ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que eu escolhi muito bem aonde eu queria colocar aí, né, uma parte da minha vida, sempre dizendo, né, eu não sou psicóloga, eu estou, né, psicóloga, porque um monte de coisa que eu estudo é um baita laboratório para mim mesma, né? Então, quando a gente descobre que a gente às vezes faz alguma coisa para a gente se descobrir, né? Então, não tem verdades, tem aquilo que a gente sempre experimenta, sempre aquilo que a gente prova, né? Então, eu já revelo aqui, né, esse meu encontro com a psicologia há mais de 25 anos, pessoas queridas. E a psicologia clássica, né? E eu me recordo ainda lá na Unesp, em Bauru, que foi onde eu fiz a minha formação, junto com a Adriana que esteve com a gente, minha parceira lá de universidade, lá no interior de São Paulo,
sentada na cadeira da psicologia, a gente sempre foi apresentado por uma psicologia clássica, né, e que está aqui, alguns profissionais que possam me acompanhar nessa linha de raciocínio, outros que não são da área, mas vão entender, que a psicologia ela sempre foi tida como tratar doenças, né, e está para o nosso querido CID, que é o Código de Doenças, né? Então, conforme vieram as doenças físicas, as doenças mentais, é sempre tudo muito catalogado, e foi isso, e é hoje ainda, né? A academia preza muito por essa linha, que vai atrás da gente olhar sempre para o que a gente não está bem. A primeira onda da psicologia, que a gente chama, que foi uma teoria mais mecanicista, mais behaviorista, mais do comportamento, já dava conta e tem caminhos certeiros para dar conta do que não vai bem, né? A segunda onda, que foi uma onda mais analítica, né? E aí os nossos queridos, né? Vamos pegar os dois expoentes, Freud e Jung, que são os mais conhecidos, né? Também foi dando conta de um inconsciente, né? E também foi dando conta de muito das nossas neuroses e doenças, né? E a terceira onda, que é a onda humanista da psicologia, e aqui a gente vai chamar, então, convidar dois avós da psicologia positiva, né? Que é o Rogers e o Maslow, que coloca a pessoa no centro, e olha que lindo isso, gente. Convida a gente rever mais dois propósitos que a psicologia tinha e se perdeu, que é o florescimento humano, que é o vir a ser humano, e o desenvolvimento de talentos, ou seja, olhar para o que está bom, olhar para o ótimo, olhar para aquilo mais que eu posso ser na vida, e não apenas tratar doenças. Então, os avós, né, da psicologia positiva está sentado ali nas cadeiras de uma linha mais humanista, olhando rapidamente uma linha do tempo. Muito bem, Martin Seligman, que já era olha isso, né, Martin Seligman era um estudioso da psicologia americana, ele é americano, e ele estudava a psicologia do desamparo, também focado em tudo que não dava certo, né? E ele em seu livro Felicidade Autêntica e Florescimento, ele já fala que ele era um ótimo mal-humorado, né? E ele foi, com uma série de provocações, se dando conta, né, de que a agenda da psicologia não se cumpria, né? Então, quando, em 1998, ele assumiu, né, a Associação de Psicologia Americana, ele fez um tratado histórico, por isso que ele é considerado o pai da psicologia positiva, porque ele falou, vamos resgatar aqueles nossos dois outros propósitos e não só focar o que está mal no ser humano, né, mas o que está bom, o que está bem, o que mais esse ser humano pode ser. Então, foi aí que, lógico, com muita ciência, com muita pesquisa, né, com muita gente, então eu quero deixar claro aqui que nós estamos amparados por gigantes, tá, por pesquisadores que se debruçaram com muita pesquisa para dizer, afinal, o que é o bom do ser humano, né? E aí depois, Niel, se a gente pode colocar na plataforma todos os livros, né, e esses teóricos que nos acompanham para entender a psicologia positiva, a tal da ciência da felicidade. O Martin Seligman sempre coloca assim, então quer dizer, se a psicologia é positiva agora, quer dizer que faltou alguma coisa lá atrás, ela era negativa lá atrás? Não, mas só lembrando que ela tinha 3 agendas e, como se 2, ela deixou suspensa. Então, agora a gente está resgatando tudo isso, né? E, de certa forma,
com esse aporte de pesquisa de várias universidades americanas, eu quero muito deixar claro aqui para vocês que o enfoque está muito nas universidades americanas, muita coisa na Europa, e o Brasil está, sim, começando todo esse movimento, tá? Então, nós temos excelentes universidades já trazendo isso para a agenda, inclusive na formação. Então, nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos uma faculdade aí pertinho de vocês, que é de Bragança Paulista, a São Francisco, em Santa Catarina, são universidades que já começam a desenvolver os seus núcleos para olhar para a tal da psicologia positiva, né? Aqui no Brasil, ela foi muito mal interpretada, porque quando foi chegando essa onda da psicologia positiva ou da felicidade, ela foi confundida com smile, né? Então, todas as capas de revistas que a gente vai ver tem a figurinha lá daquele sorriso, né? E aí as pessoas confundiram tudo, porque, então, eu estar no meu ótimo, eu estar sempre feliz, eu estar, né, essa coisa sorridente, né? Então, se equivocou, porque o que de fato é a essência da ciência da felicidade é você estar no seu melhor agora, na sua melhor versão, abraçando todas as suas emoções. As positivas e o que a gente chama as emoções difíceis, né? A gente não gosta muito de usar o termo as emoções negativas. As emoções difíceis, porque são emoções, ponto. Quem está ali qualificando se é bom ou ruim, de novo, somos nós psicólogos, mas elas são, em essências, emoções, né? E o exercício mais bacana, e o que eu pude ser reapresentada para a psicologia, que é essa busca da sua melhor versão. Essa, para mim, é o que me move, estar nesse trabalho de desenvolvimento de pessoas, seja sentado individualmente ou seja sentado no coletivo que é dentro das organizações, né? Então, é isso que vai construindo o que é, afinal, essa tal felicidade. É tirar os excessos, né? E aí, uma das professoras, já vou entrar um pouco na linha que eu segui, que é a professora Megan McDowan, que é do Holby Institute, ela sempre traz que é como a pedra bruta de mármore, né, da figura de Davi, né? Michelangelo tirou os excessos. Então, nós estamos descobrindo que ser feliz é tirar os excessos, né? E tá presente, agora pegando desde lá do que Tabajara foi falando, a neurociência nos ajudando a nos dar conta do aqui e agora, né? Nós estamos felizes hoje, né, aqui, agora, estando aqui com vocês, ou as pessoas nos assistindo, né, aonde está a tua atenção agora? E aonde está a tua atenção é que você consegue canalizar para o bom ou canalizar para o ruim. Esse canalizar para o bom ou canalizar para o ruim é que te vai fazer mais ou menos feliz, tá? Então, em linhas gerais, numa macro, como eu direi aqui, num relâmpago de histórico, tá? É assim que se categoriza a existência da ciência da felicidade, da psicologia positiva. Agora, deixa eu contar um pouquinho aqui para vocês, especificamente, os caminhos que a ciência foi pesquisando para a gente se dar conta desse estar no aqui e agora e me dar conta do que é eu ser feliz. Então, aí é lógico, eu vou pegar a escola que eu estudei, existem diferentes escolas, o próprio Martin Seligman tem toda uma teoria voltada para, muito parecida com a escola que eu fiz, que é a escola do PERMA, que vai falar de propósito, de emoções positivas, de relacionamento e significado de vida,
esse PERMA é um acrônimo em inglês, não vamos entrar nele aqui, porque eu puxo um outro acrônimo agora, que é o acrônimo SPIRE, e que vem, né, na verdade, de 3 grandes teóricos, tá? Tal Ben-Shahar, a Megan McDowell, uma querida, né? E Maria Siroá, que é focada em traumas, em perdas, em resiliência, tá? Então, esses 3 teóricos desenvolveram o SPIRE com dimensões que, ao você se dar conta, você consegue entender por onde está passando a sua tal felicidade, tá? Então, esse acrônimo, pessoas, ele está em inglês, tá? Mas vamos lá, vamos traduzir. S de spiritual, espiritual, lembrando aqui que é muito conectado com o seu propósito, não quer dizer a sua religiosidade, tá? Mas é o seu propósito. Ele vai falar do physical em inglês, que é com PH, mas então entendam que é físico, tá? E as outras 3 palavrinhas muito parecidas aqui com o português. Intelectual, intelectual, relacional e emocional, tá? Então, o SPIRE, ele nos convida a, sempre que possível, olhar para essas dimensões e a gente se dá conta de como cada uma delas está. Porque é olhando para elas que eu posso descobrir por onde está passando a minha felicidade. Eu poderia centrar a nossa conversa aqui em diferentes enfoques, só que como o nosso tempo é precioso, vou me apropriar do SPIRE, tá? Então, quando a gente olha para essas dimensões, eu acho que a mais fácil, e aí eu vou pegar muito carona com a Salete, é a gente olhar assim, sempre que a pergunta que a gente faz, né? Se você está feliz, se confunde muito com bem-estar, né? Então, se fala muito assim, a ciência do bem-estar. Então, você está bem? A gente vai direto para o físico, né? Então, ai, menina, mas estou com uma dor de cabeça, né? Então, a gente já vai mapeando naquilo que é muito próximo da gente, que é o físico, né? E aí, quando a gente olha para esse estar bem, então, né? Se a felicidade mora no equilíbrio de todas essas dimensões, eu começo pelo físico, que é onde eu estou ancorado nessa vida. Aqueles que estão mais espiritualistas vão entender o que eu estou falando. É o corpinho que se empresta para estar no aqui e agora. E aí a gente responde três grandes perguntas, né? O comer bem, né, doutora Salete? Ou comer saudável, né? O dormir bem e o exercitar-se. Esse tripézinho é que vai morar a sabedoria do bem-estar físico, né? E aí nada diferente do que todo mundo aqui na nossa semana, aqui na nossa Summit também já trouxe, né? Mas eu quero muito recortar aqui esse comer bem, com essas dicas preciosíssimas que a Salete trouxe, esse monte de oides, inas, einas, né? É porque nós somos uma bomba química, né? Então, por onde vai passar as nossas emoções? Por essas inas, zonas, né? Esse monte a tabela periódica inteira aí que a Salete trouxe, bem equilibrado. E com coisas, às vezes, dicas tão simples da sua alimentação, né? Puxa, botar um tipo de temperinho, que é o curcuma, né, Salete? Me corrija se estiver errado, mas como, né, já vai me ajudar, né, numa alimentação melhor, né? Quanto eu posso me apropriar de tirar coisas da minha alimentação, né? Então, eu posso substituir, né? E, de novo, eu acho que uma das meninas também falou sobre o mindfulness eating, né? Ou seja, você trazer a presença para a hora da sua alimentação, né? Isso é possível para todo mundo, né? Então,
quanto estar ali saboreando os alimentos, né? O quanto é possível, às vezes, detectar até o tempero que usaram, né? Isso já estar presente nessa tua alimentação, e não comer somente na ansiedade, né, de fazer essa refeição. Trazer a família junto, né? Ou pelo menos no jantar, ou pelo menos no almoço, embora eu digo que agora aqui na pandemia ninguém mais quer fazer alimentação junta, todo mundo indo comer em cada canto, que ninguém aguenta mais. Tô brincando, gente. Mas resgatamos, sim, o ato de às vezes, aqui no isolamento, né, a alimentação em família. E lógico, e aí eu acho que a Salete foi brilhante, no nosso segundo cérebro, que é o intestino, e livros e literaturas todas já contando o quanto muito da nossa depressão e da nossa ansiedade vai no tratamento do nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, né? Então, a atenção a ele, né, tá bem focada agora com todos esses avanços. Eu não diria que seria avanços da ciência, mas talvez organizou, né? Tá se organizando as pesquisas e deixando mais claro aí para nós leigos, né, nisso tudo, né? E, claro, uma nutricionista, né, sempre que puder, para te acompanhar, como a Salete falou, os excessos, vai na farmácia e compra um monte de suplementos, e o quanto você pode acabar aí com a tua saúde nesse sentido da alimentação. O dormir bem passa por um monte de aplicativos, gente. Tá cheio de aplicativos. Tá vendo, Nil? Eu já tô dando algumas dicas. Ótimo. Cara, sabe, você tem a tecnologia, traz ela a seu favor, né? Eu descobri agora que tem um aplicativo, eu não vou me recordar o nome agora dele, depois eu posso pôr. Poxa, um aplicativo que consegue monitorar o quantas vezes você acordou durante a noite, né? Então, é essa sabedoria que a gente precisa começar a trazer, porque às vezes você acorda, você fala, nossa, eu tô com uma sensação que eu não dormi, meu sono não foi reparador, né? E aí a gente traz também o exercitar-se, e é aí que eu adoro o que a psicologia positiva traz, é que é sempre o teu pouco, o teu pequeno. Eu estou aqui terminando o aviso aqui do tempo. O seu pequeno passo. Então, quando a gente fala de atividade física, olha só, né? Nossa, eu tenho que me inscrever numa academia, eu tenho que fazer, participar de um grupo de corrida, né? Eu sempre vou para o muito, e é sempre o mínimo possível do que você é capaz, né? Então, é um passeio com o cachorro, é o que dá agora, uma esteira em casa, é o que dá agora. Eu tenho um amigo que fica pedalando embaixo da mesa, né, enquanto está fazendo reunião, enfim, né, porque estamos todos aqui isolados. Então, sempre o mínimo possível. Então, depois do físico, vem para o intelectual, que é o mais fácil também da gente já mapear, né? Se eu falo do intelectual, a gente vai para aquilo que você está se aprimorando e aquilo que você está aberto ao novo. Então, aprimorando é da sua área de interesse, você vai fazendo cursos e vai ficando craque cada vez mais. Agora, o que a gente tem que instigar é para novos saberes, né? Então, vem aí a nossa provocação do quanto você está nos novos saberes. Físico é fácil, intelectual é fácil. Agora começa a vir aqueles que requer mais da gente, né? O emocional. O emocional é aquele que eu sempre consigo focar as minhas emoções negativas. Por que é que eu não consigo segurar as positivas, né? E daí toda uma história da neurociência que vai falar, tudo que é negativo, e se a gente pegar as nossas emoções básicas, tristeza, nojo, raiva, medo, 4. E uma positiva, alegria.
Então, nós, seres humanos, já fomos todo um aparato cerebral por conta da sobrevivência para dar conta do ruim. Tá tudo certo com o nosso cérebro. Só que, de novo, nós não somos só ruim, né? Não é só coisa ruim que está acontecendo com a gente. A gente, lá na pré-história, matava o leão hoje é outro, mas não tem o leão o tempo todo junto com você. Então, por que você só foca o negativo? É aí que ela vai conversar com a neurociência, que fala, a positiva requer muito treino, muito hábito. Então, nós precisamos condicionar o nosso cérebro para as emoções positivas. De novo, eu falei, é onde você leva a sua atenção. As emoções negativas são velcro, gruda. As positivas são teflon, escorre. Então, há necessidade de eu treinar para o que está de bacana agora, o que de bom está acontecendo comigo agora. Um elogio para o teu filho, um elogio para o teu parceiro, um elogio para o teu amigo, um elogio para você. Né? Então, é aí que a gente começa a fazer uma série de exercícios que converge, lógico, com a neurociência. Relacional. O relacional, vários estudos vão mostrando a importância da felicidade focada nos relacionamentos, e aí sim, né, aqui a minha provocação para os solteiros, né? Ai, meu Deus, mas eu preciso de ter alguém na minha vida. Nós não estamos falando só do afetivo, não estamos falando só de casamento, nós estamos falando com um amigo que você pode contar, com quem você conta na sua vida. Você vai descobrir que os anos passam e a mão vai ficando pequenininha, né? Porque talvez você descubra que é 3, que é uma pessoa. Então, não tem nada a ver só com relações afetivas no sentido de parceiros de casamento, mas às vezes de um excelente amigo que você tem, né? E o último, que seria o espiritual, que a gente fala do propósito, e aí tudo virou propositite, vamos deixar claro, não é isso, eu não tenho que ter propósito em fazer uma tabela de Excel, né? Eu não tenho que ter propósito em uma série de coisas, em lavar banheiro, né? Vamos combinar, não tem. Mas eu começo a me conectar com a essência daquilo que eu faço, o quanto ela pode preencher e oferecer alguma coisa para alguém, o quanto esse pequeno trabalho que eu estou fazendo faz sentido para alguém. E aí sim a tabela de Excel pode ganhar todo sentido, e aí sim lavar um banheiro vai ganhar todo um sentido, e até a sua conexão com a tua profissão, que aí os coachings, né, sabem fazer isso muito bem. Mas aqui a gente está trazendo muito assim, e todo mundo foi pego de surpresa agora na pandemia, questionando esse S do espiritual, que é o seu sentido de vida. Por que e se eu for embora amanhã? Então, quando eu consigo responder essa pergunta dizendo, eu vou embora amanhã, mas eu deixei um legado, eu deixei um monte de gente do meu lado feliz, eu pude representar alguma coisa para mim mesmo, poxa vida, então eu já estou dando conta disso, né? Então, a magia do Spire não é você ser bom em tudo, mas é você trazer atenção para cada uma dessas dimensões no espaço da sua vida e do seu dia, né? Assim, essa tal felicidade na prática. Me estendi. Furei horário. Faz parte. Reconhecer a minha imperfeição de ser humana. Não, tá tranquilo, estamos dentro daquilo que é esperado, e foi uma delícia poder ouvir um pouco sobre a ciência da felicidade. E você estava falando agora dessa questão de propósito, e eu me lembrei de uma situação, algumas pessoas já devem ter lido, que diz que um grande empresário viu a Madre Teresa lavando os pés, né, de uma pessoa doente lá no hospital, e ele virou e falou assim, nossa, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela respondeu, nem eu.
E que é uma máxima, sabe, Nielce? E aí também daria uma outra pauta aqui, né? A gente falar dessa tal da felicidade hedônica e a eudaimônica, né? Val, o que é isso? Isso é lá, filosofia lá atrás, Aristóteles e tudo mais. A gente vai muito em busca de uma tal de felicidade hedônica, que é o ter, né? Então, quando eu tiver minha casa, quando eu fizer minha viagem, quando, né? E a gente fica no quando, porque é muito ter, e eudaimônica é muito ligada ao ser. E tem pesquisas que mostram que a gente coloca tanta expectativa naquilo que a gente quer, e o momento presente mesmo vai demonstrando que a nota é totalmente outra, né? Então, eu posso dizer o seguinte, para quem não sabe, eu moro no litoral, e todo mundo fala, que demais, morar no litoral, quando eu me aposentar, vou morar no litoral. Eu falo, todo mundo deveria, então, tirar um mês e vir morar no litoral. Morar no litoral é uma coisa, passear no litoral é outra. Então, eu consegui calibrar uma expectativa, né, de que a gente idealiza as coisas e não consegue, de fato, tangibilizar o que é esse imaginário da nossa felicidade, né? Isso vale para casais que colocam expectativas altíssimas nos seus casamentos. Isso vale para os filhos, quando você acha que a educação, né, que você está dando é sempre a pior, né? Porque eu acho que as mães, elas se dão muitas chibatadas, né? Então, a expectativa é que não te faz feliz, né? Então, é se calibrar. Né? E, de novo, é o ser. Né? Que, de novo, na expectativa vale tudo, né? E, às vezes, essa percepção de que todos nós buscamos a felicidade, né? Eu acho que isso é do ser humano, é da natureza, né? E cada um tem a sua fórmula, né, da felicidade, que é ok, cada pessoa é de um jeito. A questão é que essa fórmula, quando ela é mágica, ela nos afasta da possibilidade da felicidade, né, enquanto que uma fórmula com dados de realidade, eu acho que deixa a gente mais próxima, né, até para poder desenvolver cada um o nosso Spire aí, né. Eu acho que a tal da busca é aonde as pessoas se perdem. Porque essa busca, às vezes, ela é tão intensa, não, mas eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, é aí que você se perde. Então, você é feliz quando você é. Lembra que eu falei da melhor versão de si mesmo? Uhum. E esse resgate de você é o que vai te fazendo cada vez mais feliz. De novo, não que você não vai se aprimorar, mas você começa pelo aquilo que você já tem de bom, se apreciando. Né? Bacana. Eu achei linda essa expressão, ser a melhor versão de si mesmo. Tem a ver com a música do Chico Buarque, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, dentro das nossas imperfeições, como chegar no nosso próprio padrão de felicidade, com dado de realidade, né? Fantástico. Eu tenho algumas perguntas já aqui, eu já vou aproveitar com você, Val, porque tem uma que, inclusive, depois eu vou passar para outra, que é para você e para a Salete, uma provocação. A pergunta é da Sabrina, não tenho o sobrenome dela. Ela pergunta assim, como que a gente pode ser feliz quando a gente não tem dinheiro suficiente? A Madre Teresa respondeu um pouquinho disso também, Sabrina. Mas vamos lá. O que as pesquisas vão nos mostrando, e aí tem um outro vovô, né, que é o Maslow, né, ele vovô lá da psicologia positiva também, porque a tal da pirâmide de Maslow, Sabrina, vai dizendo que conforme a gente vai subindo alguns níveis, né, e começa com toda uma base fisiológica, que é comer, que é dormir, né, depois uma base de segurança, depois uma base de apreciação, reconhecimento, que seria o nosso social, e aí a nossa autorrealização, tá? O que as pesquisas nos diz? Que dependendo de aonde você já conseguiu galgar na sua escala de Maslow, você pode ser trilionário. O seu nível de felicidade é o mesmo.
né? Então, o que isso vai nos contando? Que é óbvio que a gente precisa de dinheiro para ser feliz, não tem como. Mas os estudos nos mostram que uma vez cumprida um mínimo dessa agenda, o que vem a mais não vai te fazer mais feliz. E cuidado com a pegadinha da felicidade hedônica, né? Quando eu tiver um carro, você não sabe nem apreciar o carro que você tem, você já está querendo o outro modelo, né? Então, a mente que aprecia, a mente que valoriza, é a mente que cada vez mais precisa de menos. E aí eu vou pegar os estudos que é feito em comunidades, né? Vamos chamar as nossas favelas, né? Para a galera do Rio de Janeiro ainda é favela, né? Aqui em São Paulo ainda é comunidade. Você vai descobrir que a felicidade está onde? Nas relações, nas emoções. O grau de mensuração do nível das relações dentro de uma comunidade é significativamente maior de uma classe média, porque lá tem o senso da comunidade. Eu vou sair para trabalhar e tem gente cuidando do meu filho. Eu não preciso, né? É sempre um ajuda o outro. É o que a gente chama da nossa rede de apoio, do nosso coro, né? Quem de fato você pode contar nessa vida? Lembra dessa pergunta que eu fiz, né? Então, muitas vezes não é a questão da grana, mas com quem você conta, né? Para cuidar de você enquanto você está buscando a grana, né? O dinheiro, enfim, a nossa necessidade de dar conta disso tudo, tá? Então, não de volta. Muito legal isso. E eu me lembrei agora, aqui eu não sei se existe alguma pesquisa, alguma correlação com o FIB lá, com o tal de felicidade interna bruta, né, que para quem não está nos escutando, isso começou lá no Butão, não lembro direito, mas há umas 2 ou 3 décadas, que é de medir a felicidade era do povo, né. Hoje algumas empresas estão voltando isso para internamente, de como que você promove, né, a felicidade dentro das organizações, porque a gente sabe que ser humano feliz, depois a Salete pode complementar, produz uma série de neurotransmissores e outras questões que estão diretamente relacionadas com o nível de produtividade, comprometimento, né? Então, vale a pena a gente pensar em como manter um bom nível de felicidade. A dificuldade que eu vejo é que, como felicidade é um padrão individual, digamos assim, né, cada um tem o seu padrão de individual, tem alguma correlação, alguma pesquisa dentro da psicologia positiva que fale um pouco para a gente como é que é essa ligação com a felicidade interna bruta quando a gente pensa em contexto? Sim, tem as pesquisas e tem um livro que chama Blue Zones, eu também não vou lembrar o nome do autor agora, mas seriam zonas azuis, que são aonde a gente consegue mapear o maior índice de felicidade nas pessoas por território, né? E também tem o ranking, né, da onde como cada país, né, as pessoas daquela país, assim como seria o índice IDH de desenvolvimento humano, o índice de felicidade de cada país, né? E o Brasil não deixa muito feio, não, né? Tá sempre aí muito bem ranqueado, acho que a última vez estava em 20º, se eu não me engano, né? Então, a gente consegue fazer esse mapeamento, tá, Nil, nessa pesquisa. Mas aí acho que a gente tem que se debruçar também em outras coligações de valores, né? E aí nós estamos trazendo o grau de, às vezes, de corrupção de um país, e uma série de coisas que pode fazer essa interferência, tá? No como a gente pode avaliar esse índice de felicidade, tá? Dentro dos países e das cidades. É bem complexo. Eu estou me lembrando de uma fala do Dr. Tabajara no primeiro dia nosso, né, da importância da gente ficar no meio termo, né, que eu até chamei da temperança. A gente não consegue se alienar, né, porque nós estamos num contexto, eventualmente, países, como você disse, né, de notícias de corrupção, né, todos os dias e tal, mas a gente não pode viver isso, né, o tempo inteiro, porque a gente perde a fronteira de uma identidade
E nós somos um mundo, né, um microcosmo, digamos assim. E aí você perde, porque você fica perdido no que existe no contexto. Às vezes, como você mesmo falou, a gente tende a reter as emoções negativas, né? Num contexto que às vezes nos convida, né, a ter mais emoções de valência ruim, vamos dizer assim, para não falar de emoção negativa. E aí a gente não toma conta da vida da gente, né, daquilo, do meu spire, né, do que eu posso fazer dentro desse contexto, com essas limitações, mas com um monte de potencial, né, como que eu posso ser responsável pelas emoções que eu estou sentindo, mesmo estando num contexto que existem muitos convites, né, para emoções não boas, né, e não positivas, como que eu posso cuidar do meu físico, isso não depende de nada, como você falou, a gente pode estar em casa e pode estar cuidando, como eu posso cuidar da minha espiritualidade. Então, acho que tem muito poder, né, nesse de como eu em relação ao mundo, né, mas assim, o mundo em relação a mim, né, essa interface, sem perder a nossa fronteira de identidade, né, faz sentido isso dentro da psicologia positiva? Total, que são as nossas escolhas, mas eu quero enfatizar aqui a importância dos hábitos. Então, a importância da gente entender que, e aí todas as escolas da psicologia vai ao encontro disso, que é assim, eu só incorporo um novo pensar, um novo hábito com muito treino. Então, assim, se todo dia eu ligo na hora dos jornais catastróficos, como é que você quer se conectar, né? Será que uma boa leitura, um resumo por dia já não dá conta, né? Será que se você tem ali a sua rede, que é uma rede tóxica de só notícias tóxicas, será que você começar a bloquear também não pode, não é ser alienado, mas você começar a dar vazão no que está bom, o que está dando certo, né? Olha quantos movimentos positivos nós estamos conseguindo nessa fase de isolamento, né? Então, não vamos, de forma alguma, deixar de ver as mortes e tudo de errado, mas o que mais também está acontecendo de bom, de movimentos que estão unindo as pessoas, né? Então, é treino, né? E isso implica em renúncias, isso implica em escolhas. Perfeito, isso é neurociência pura, bem aplicada mesmo, né? Porque assim, o David Hawke, que é um dos pais aí da neurociência moderna, ele faz uma analogia que eu acho muito interessante. Ele diz que no cérebro os nossos hábitos criam como se fossem canyons dentro do nosso cérebro, que é aquele lugar onde a aguinha vai por ali, né? Você bate aqui e a aguinha vai por ali, porque são aquelas grandes valas assim que já estão prontas, né? E que ele diz que para a gente criar um novo hábito, a gente tem que começar a cavar, né, novos cânions, né, você tem que começar a cavar novos buracos, e que ele diz que não até que a gente consiga cavar esse buraco, a aguinha vai continuar correndo por aquele buraco que já está feito, que já está formado, e que a gente não vai conseguir tampar nunca, na verdade, esse cânion, a gente só vai encontrar uma via paralela, então tem que ser sempre um cuidado, né, novos hábitos precisam sempre da nossa atenção, porque existe um outro que ainda está aberto, né, e que dependendo às vezes da circunstância, a gente pode ir para um hábito antigo, digamos assim, é fantástico, isso é neurociência e é bem dentro disso que a gente está falando, é o poder da gente se treinar, é o poder da gente, através de processos de coaching, de psicoterapia, né, de poder mudar hábitos, né, e buscar a felicidade nisso, acho fantástico. Agora eu vou lá para a provocação do Henrique Bueno, é para vocês duas. Achei ótimo. Diz assim, então, estamos na pandemia. Dentro da pandemia, qual é a dica direta para que eu possa me alimentar buscando saúde, lembrando que possa melhorar minha resistência física e talvez diminuir o meu medo de morrer, né? E como que eu posso manter o foco na felicidade com esse grande nada, ele diz assim, o grande nada na minha frente. Bom,
Vou Eu vou começar passar um aí. pouco para a Salete, isso, vamos lá, Salete. Ele quer saber como que ele se protege para não morrer, como aumenta a resistência. Bom, vamos lá. Com relação a não morrer, nem aumentando a resistência, nós não saberemos, né? Espero que ninguém morra, mas eu acho que eu entendi agora o que ele falou. A gente pode aumentar a resistência para que, se nós pegarmos esse vírus, o nosso organismo saiba se defender adequadamente, né? Então, assim, pensando por esse lado, primeiro que outro dia a gente até comentou, né, Nelson, a questão de todo mundo querendo fazer só pão, né? Só pão. Então, assim, você está em casa, você vai começar, assim, o prazer de... Aliás, falando na questão do sentir primeiro a alimentação, cozinhar. Cozinhar. Então, todo mundo está cozinhando, a não ser quem está comprando fora, mas aí toma cuidado. Você está querendo cozinhar. Procura procura escolher receitas saudáveis. Noção de saudabilidade, todos nós temos. Na realidade, eu acho que não precisaria nem existir nutricionista, né? Se a gente fosse pensar que todo mundo tem capacidade de entender o que é alimentação saudável. Então, assim, eu quero fazer uma preparação, vou fazer um almoço. Procura aliás, naquele material que eu disse que vai ser divulgado, tem receitas e tem os alimentos e as fontes. Então, assim, procura primeiro se alimentar. Segundo, eu vou me proteger. Obesidade é um indivíduo inflamado, por isso que a chance de morrer é maior. Diabetes também, hipertensão também. Então, assim, diminuir a inflamação, como eu já falei. Primeiro, tentar melhorar sua saúde intestinal. Comer menos gordura saturada, menos açúcar em excesso. Fornecer substrato para a produção dos neurotransmissores que vão ajudar no seu sistema imune. O intestino saudável, o sistema imune vai estar melhor. Então, alimentação mais saudável. Menos processado. Processado é tudo de mal quando você come em excesso. Alimentação com prazer ajuda na produção de neurotransmissores. Uma alimentação mais rica em verduras, legumes e frutas. Então, assim, quanto mais colorida a sua alimentação, melhor você está favorecendo o seu sistema imune, a produção das substâncias que vão proteger seu organismo. Excessos, né? Procure evitar. Primeiro, assim, ouvir seu corpo. Isso é importante. Hoje a gente fala muito, até na alimentação. Ouça seu corpo. Eu estou realmente com fome fisiológica, isso também tem a ver com a terapia, né? Ouvir o corpo. O corpo, ele fala pra gente. O corpo, ele fala quando você tem que parar de comer e quando você tem que começar. Os neurotransmissores da vida. Então, assim, primeiro, pensar, eu estou com fome? Sim, eu estou precisando comer. O que eu vou escolher? Escolhas mais saudáveis. Então, assim, eu quero comer a pizza inteira de 8 pedaços. Maravilha. Eu quero comer, ótimo, você pode comer, isso vai te fazer bem. Só que, assim, são calorias da beça, gordura saturada da beça e um pouquinho de azeite, que é gordura boa. Será que eu não posso comer um pedaço de pizza e eu me sentir satisfeita? Então, assim, alimentação saudável, com combustíveis que ajudem a deixar seu imunológico bom, pensar na saúde intestinal, tomar água, porque 70% do nosso organismo é água. Preparações, você vai preparar, eu quero preparar, vou preparar só alimentos calóricos sem muitas vitaminas e proteínas. Pensar em preparações melhores. Tem muitos sites hoje que mostram isso. E assim, comer, eu acho que, eu não falei no final, mas a avó até falou que é muito importante, comer com prazer, comer com qualidade de ambiente, né? Aquela coisa de você comer brigando, eu sei que na pandemia tem um monte de gente brigando, aí procura na hora da alimentação paz, porque seu organismo vai agradecer. Então, assim, é muito complicado falar isso para ele, mas eu espero que eu tenha ajudado, né? Na verdade, Salete, eu estou entendendo que mesmo que na pandemia, na verdade, não muda muito a recomendação em relação a você manter essa dieta mais equilibrada, um prato colorido, comer com prazer,
né, ter um ambiente que é um ambiente acolhedor, né, para esse horário da comida, porque a comida é extremamente simbólica, né, como você falou, às vezes a gente pergunta, eu estou com fome, mas é uma fome física, né, porque ontem mesmo, durante o debate, não lembro bem se foi a Regina ou a Angélica, falando sobre coach, que trouxeram essa questão de que às vezes a fome é emocional e às vezes a gente confunde, né? Então, foi a Angélica, porque ela falou até dos gatilhos. Então, porque hoje eu estou nervosa, então eu preciso comer mais, né? Eu vou atrás do doce, né? Hoje eu estou super feliz, eu quero me gratificar. E você começa a confundir outras fomes, né, com a questão da alimentação. Então, a alimentação saudável. Agora, Salete, ainda só uma coisa, alguma dica especial de algum componente que possa aumentar a nossa resistência física? Não, então, só para complementar o que a gente falou agora, por exemplo, quando você pensa no neurotransmissor, a dopamina, que dá a sensação de prazer, se você não oferece vitaminas, minerais para a produção da dopamina, vai começar lá na fenilalanina, que é um aminoácido que tem em carnes, nos ovos, nas oleaginosas, nas leguminosas, feijão, né? Lentilha. Você não produz. Aí você vai precisar da vitamina B6, que tem também nas verduras, nos legumes, nos produtos animais, que são as vitaminas hidrossolúveis, precisa da água para ser absorvida. Você vai precisar do cobre, né, que tem frutos do mar, que tem cereais integrais. Se você não produz dopamina, o que vai acontecer? Você vai precisar dessa dopamina para se sentir bem. E aí você vai procurar em coisas, por exemplo, um sorvete, no chocolate. O brasileiro, normalmente, ele come um chocolate ao leite, que é cheio de gordura e cheio o leite atrapalha a absorção desse flavonoide, que é a teobromina. E o cacau tem vários nutrientes importantes. Então, assim, você vai procurar chocolate, você vai procurar açúcar, porque você precisa sentir prazer. Porque você não está produzindo a dopamina. E aí esses nutrientes, esses alimentos te dão a dopamina, assim, nesse momento. Então, quer dizer, alimentação saudável, para melhorar o nosso sistema imune, temos alguns suplementos, por exemplo, o própolis, que todo mundo, e é verdade, o própolis ajuda a manter o sistema imune bom. Então, assim, 15 a 20 gotas de própolis, 15%, 13%. A cúrcuma, como já falado, você pode todo dia, dependendo da cúrcuma, se a cúrcuma brasileira é uma colher de sopa, se a cúrcuma importada tem um valor, aí o custo é uma colherzinha de café. Né? O ômega 3 é fundamental para a resposta inflamatória. O ômega 3 é importantíssimo. Então, assim, eu vou comer peixe 2 vezes por semana, em torno de 200, 300 gramas. Eu vou comer 2 colheres de linhaça todo dia. Eu trituro na hora, aquele moedor de pimenta, tritura na hora, guarda também fechadinho, porque ela oxida muito, ela vira saturada muito facilmente. Eu vou comer o azeite todo dia, na minha saladinha, de preferência um extra virgem, com aquela acidez em torno de 1, 2, 3%, menor que 5%. Então, mas eu não gosto de nada que tenha ômega 3. Então, eu vou tomar, isso eu vou até falar, suplemento, em torno de 1 a 2 gramas de ômega 3, que tem você vai comprar ômega 3 que tem a vitamina E, que é o antioxidante lá dentro, porque senão é muito fácil oxidar, guardar no ambiente escuro, e aí você todo dia toma ômega 3, né? Então, são alguns nutrientes que são importantes e que ajudam, além da alimentação saudável. Saudável. Ok, Salete. Mas nós estamos aqui no nosso tempo, aqui na retinha final, eu não queria deixar de passar para Val, porque eu achei forte também essa colocação, né? Como ser feliz em época de pandemia quando tem um nada na frente, eu achei bastante forte. Qual é a tua recomendação? Lembrando que nós temos 2 minutos para as pessoas fazer o fechamento. Desculpe. Por aí o homônimo, né? Se é meu querido amigo Henrique Bueno, juntos, assim, parceiro da mesma escola, tá? Se for o Henrique trouxe, foi responsável por trazer essa formação do Robin, que estava só nos Estados Unidos, na Europa,
e no caso, eu fiz a minha formação no México, o Henrique trouxe para o Brasil. Então, se for o Henrique, um abraço para ele, a gente é parceiros aí de escolas e um querido juntos, né? A gente está ajudando a psicologia positiva a ganhar o lugar que ela merece aqui no Brasil, né? E também, se não for, tá tudo certo com a pergunta também, tá, Henrique? Porque, assim, eu não sei se a fase que a gente está vivendo, ela põe a gente nesse nada. Eu acho que ela põe a gente de cara com a gente mesmo, né? Porque você está tendo que responder perguntas muito sérias para você mesmo, né? Como eu falei, né? Eu acho que o isolamento colocou o medo da morte, né? E aí eu deixo aqui também um braço para todo mundo conhecer o trabalho de Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que faz um trabalho lindíssimo, né, sobre o morrer. Até aprender a morrer, a gente deveria estar preparado, né? Então, se a morte ela vem nos convidar para revisitar a vida, né, eu deixo aqui uma dica para ter um diário durante esse isolamento. Né? E aí quem vai falar muito disso é a Margarita Tarragona, que é uma querida professora do México, e ela trabalha muito com escrita, o poder da escrita, o poder da nossa narrativa interna, né? Então, escrever um diário sobre os seus medos, escrever um diário sobre, e daí? E depois? E a hora que tiver a vacina? E o que mais eu quero fazer? E o que mais eu posso? A primeira coisa que eu vou fazer assim que eu puder, e vá respondendo, e deixe vir, né? Porque quando você também se põe nesse futuro de como você gostaria, você também se conecta com todas as suas possibilidades e intenções positivas para a tua vida. E aí você vai se afastando só do medo da morte. Não tem problema algum de você também escrever carta de despedidas, né? O que você escreveria para as pessoas, né? Então, o diário, tudo pode, desculpa aqui ser o terapeuta online, mas é a terapia mais barata que existe. É o poder da nossa escrita, é o poder de quando a gente põe para o papel tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente pode, um braço da psicologia positiva é pautada muito em narrativas, né, mas que você comece a escrever sobre elas, né? E não é nada diferente, eu acho, né? Eu fico às vezes pensando aqui no Covid, não é nada diferente de alguém que está passando por um câncer, não é nada diferente de alguém que está com uma doença degenerativa, que talvez o Covid colocou todo mundo diante do mesmo medo, né? Mas não diferente do ter que lidar com esse vácuo, né, que pode ser o adeus, a morte, né? Muito lindo. Escrever sobre isso, né, eu acho que colocar no papel é uma forma de terapia possível, acessível para todo mundo. Muito lindo, Val. Fiquei pensando que a nossa vida é uma narrativa, né? E o poder que tem as palavras, né? E essa angústia do nada na frente, de novo fazendo uma referência à neurociência, é que o ser humano, os mamíferos em geral, mas sobretudo o ser humano, precisa de uma previsibilidade, isso fez parte da nossa evolução. Então, é trabalhar com a previsibilidade de curto prazo e trabalhar as nossas narrativas, né? A gente pode contar muitas histórias diferentes disso tudo que nós estamos passando. Muito, muito linda essa dica, uma dica preciosa. Então, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro Summit, que foi, assim, um prazer imenso, né, ter preparado tudo isso com tanto carinho, né, esses 3 dias com profissionais espetaculares, assim, que nos brindaram com seus saberes, né. Eu espero, sinceramente, que todas as pessoas que nos acompanharam tenham se enriquecido, né, com esses bate-papos, com essas trocas de saberes, né, durante esses dias. Quero reforçar, então, que as pessoas que se inscreveram terão acesso ao material. Esse material vocês vão receber direto na sua caixa de e-mail, dentro de alguns dias. Todos os vídeos, a partir da semana que vem, estarão disponíveis também na plataforma do seu
terapeuta online, né? Entrem, conheçam, vocês vão ver um menu de profissionais, diferentes profissionais, com diferentes propósitos e formações, um pode te atender. Então, assim, é com muito prazer que a gente tem uma plataforma com tantos profissionais bacanas, com tantas possibilidades da gente ofertar não só as terapias, mas em breve nós iniciaremos cursos online, nós temos materiais escritos, então, assim, a gente quer que seja um local de troca de saberes, né? Então, eu quero agradecer sobremaneira as pessoas todas que se inscreveram, que estiveram conosco nessa jornada, que nós tenhamos muitos summits pela frente, que esse primeiro, né, da nossa estreia nos anime, né, a estar construindo mais e mais saberes sobre o ser humano. E eu quero agradecer hoje, especialmente, a você, Val, a você, Salete, né, por ter nos abrilhantado com a fala de vocês. Vocês gostariam de dar uma fala final, de um tchau? Nelson, queria agradecer muito a você. Realmente foi, assim, eu vi as outras palestras, foi maravilhoso. E que a gente realmente possa continuar essa caminhada juntos, todos, né? E pensando sempre na melhor coisa possível para a nossa vida aí, né? E tranquilo até a gente poder voltar para a rua, que realmente... Bacana, já fica aqui um convite ao vivo para falar sobre vinho, tá, Salete? Estou pensando. Vamos fazer uma live Com uma taça de vinho, né? Lógico. Ok, Val, querida. Só agradecer, que semana linda de novo, né, com presente de pessoas queridas, pessoas competentes. Eu acho que a dica que eu deixo para todo mundo vamos utilizar toda essa sabedoria que está disponível, gente. É muita sabedoria, são muita gente pesquisando, é muita coisa hoje que te coloca à disposição para você primeiro se conectar, se refletir, experimentar, né? Então, aproveite todos esses saberes. O seu terapeuta online aqui foi um canalzinho que mostrou, né, o quanto a gente pode aprender e se conectar com tudo isso na nossa vida. E eu acho que é essa provocação que nós todos estamos passando, né? O que mais a gente pode fazer pela gente mesmo? Consequentemente, a gente vai mudar o nosso pequeno núcleo e acabamos aí, então, mudando todo o nosso sistema, né? Por que não dizer? Sempre as nossas escolhas. Então, vamos se apropriar disso tudo. Ok. Meu muito obrigada novamente, obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa corrente de aprendizado e espero que possamos estar juntos. Nós vamos estar todas as semanas, nós temos diferentes lives promovidas pelo seu terapeuta online. Espero que você continue com a gente, que você continue essa trajetória. Obrigada a vocês duas especialmente por hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.